gente, um aviso. Está disponível a partir de agora no canal da Casa do Saber os cursos que eu dei lá ao longo desses últimos anos. Agora no formato de streaming, você pode baixar e assistir o curso sobre Coringa, o curso sobre a arte de amar, o curso sobre psicanálise da existência, sobre o cinema. Tem vários cursos assim que pode ser interessante para quem segue aqui o canal. Então confere lá, Casa do Saber, streaming. O Bully vai colocar aqui embaixo o link de acesso. Bem-vindos ao nosso canal Falando Nisso, nesse YouTube, com uma pergunta histórica que de repente adquiriu uma nova conotação para os nossos tempos. Reinaldo Apolinário de Castro. Olá, meu caro Dunker, gostaria que falasse conosco sobre a questão da interpretação selvagem nos tempos de Freud e nos tempos atuais. Muito obrigado. De fato, Weltpsychoanalyse, né? A psicanálise foi traduzida já como silvícola, Wild é selvagem, né? No sentido, né, de uma psicanálise assim, feita sem o devido rigor, sem a devida formação, sem a devida pertinência. Isso levou o Freud a um texto pequeno, mas muito importante, né, chamado Sobre a Psicanálise Selvagem, de 1910. Né? Está aqui nos Fundamentos da Clínica Psicanalítica, nessa edição da Autêntica, das obras incompletas de Sigmund Freud. E nesse pequeno trabalho, ele fala de uma senhora que o procura, com seus 40 anos, dizendo que ela tinha visto um psicanalista e ela estava sofrendo porque estava assim separada do seu marido, estava tendo crises de angústia, e o tal psicanalista diz que ela tem então 3 soluções, né? Ou ela volta para o marido, né? Ou ela tem um amante, ela arruma um amante, ou ela encontra satisfação solitária consigo mesma. Bom, diante dessa sugestão, né, dessa prescrição, né, volta para o marido, arruma um amante, ou então masturbe-se, a senhora procura o Freud e diz, escuta, é isso mesmo, né? E procura ela procura o Freud com uma atitude que o Freud vai comentar em outros momentos, né? Com o seu desejo de cura abalado, né? Com o seu procura por transformação, vamos dizer assim, rebaixada, porque ela se acreditava incurável. Porque voltar para o meu marido eu não quero, e os outros 2 caminhos vão contra a minha moral, vão contra a minha religião, eu também não posso segui-los. De tal maneira que ela se viu assim, sem saída. E isso é muito ruim, isso é o primeiro efeito negativo que a gente tem daquelas que praticam a psicanálise selvagem, né? Que pode ser definida de muitas maneiras. Freud vai dar algumas definições aqui, mas que é basicamente assim, aquela psicanálise praticada sem conhecimento de causa. Isso significa, em geral, ou a pessoa não fez uma análise, né? não fez uma análise assim, mais continuada, mais extensa, né? Ou às vezes até pode ter tido uma extensão, mas não entrou mesmo no processo, né? De questionar-se a partir do inconsciente, né? Ou então o sujeito ele tem já uma formação, assim, ou nesse caso, né, um médico, alguém que já pratica algum tipo de cura pela palavra ou de cuidado com os outros, e lê alguns textos, escuta algumas palavras, assiste um canal no YouTube, e daí diz, não, é fácil então ser psicanalista, e vai fazendo intuições, né, vai mesclando, né, vai trazendo coisas da psicanálise, muitas vezes sem seguir exatamente o conjunto aí de considerações e de conceitos que a gente espera.
É típico da psicanálise selvagem, assim, aparecer dando respostas, dando soluções, dando encaminhamentos, dizendo faça isso, faça aquilo, né? Muitas vezes se aproximando assim da autoajuda, né? Conselhos diretos sobre, olha, na sua vida, como você deve decidir-se em relação a essa determinada situação, ou então ligando ponto a ponto, né, o sintoma com algum tipo de etiologia ou de causalidade, né? Você tem isso, então é um problema com o complexo de Édipo. Você tem isso, então é um problema com a libido. Você tem aquilo, é um problema com o super-eu. A gente faz essas ligações, às vezes na teoria e etc., mas isso são, assim, ilações aproximativas, né? A gente aprende que para a psicanálise, todo caso, ele é absolutamente singular. Se você não pensar ali neste paciente que você tem, você vai começar a aplicar fórmulas, isso não vai dar certo, isso vai redundar aqui na psicanálise selvagem, tal como ele a descreve. Tem um conselho que ele dá, uma ponderação que ele faz, que eu acho também muito útil. Ele diz assim, ele usa essa expressão, né, mas take with a pinch of salt. Toma com uma pitada de sal, não toma literalmente o que os pacientes dizem sobre os médicos que eles passaram, sobre os tratamentos feitos anteriormente, porque muitas vezes, e assim, quanto mais neurótico, mais problemático, né, aquele caso, mais assim, não é que é falso, mas mais deformado, mais num determinado ângulo, né, a história vai ser, então, repetida, reformulada, né, e transformada muitas vezes numa queixa. Acho que esse mesmo conselho se aplica à maneira como a gente escuta, né, a fala da criança, né? Preciso autorizá-la, tomá-la como um sujeito, mas é uma criança falando, né? Merece certas ponderações críticas para não ser tomada assim no seu valor literal sempre. O Freud insiste muito nesse trabalho que a psicanálise não é um saber que você apreende e aplica de forma livresca. Muito importante ler e dominar os conceitos. Dominar os conceitos significa incorporá-los, né, no uso prático. Dominar os conceitos vai fazer com que a pessoa, vamos dizer assim, perceba a diferença entre ler, né, e cognitivamente se apossar de um saber e usar esse saber em transferência. Usar elementos desses conceitos para, naquele contexto, naquele tempo, naquela repetição, naquele estado da resistência, naquele desejo do analista, empregá-los quando convém, de maneira, vamos dizer assim, pertinente e adequada, né? Então aqui já vem uma outra consideração. Psicanálise selvagem é aquela que o sujeito fala fora da transferência, ele não tá interessado para quem que é aquela pessoa, ele não estabelece uma relação onde as coisas vão podendo ser ditas, né? A gente poderia dizer assim, até esse conselho bárbaro, né, do médico, ele poderia caber num tratamento mais adiante, de tal maneira que essa pessoa eventualmente pudesse acolher, ou que tivesse uma finalidade que não fosse essa assim, impulsionar para o comportamento. Porque às vezes a gente dá assim, indicações, mas não é para a pessoa seguir, é para provocá-la, é para confirmar a convicção que ela tem naquele assunto, é para produzir uma transformação, uma turbulência na transferência. Tá? Um caso famoso é a maneira como Lacan lidou com a decisão difícil, né, para o François Roustan, que era um seminarista, era alguém que estava no sacerdócio, que estava indo para a atividade de padre, e ele diz, não, vou parar com isso, eu não quero mais isso e tal. E o Lacan diz para ele, não faça isso, continue, é muito importante, porque aqui fora é a mesma repressão, você acha que vai ficar livre, mas não, a cultura e etc. E o Roustan fica bravo com aquilo, começa a dizer para o Lacan que não, ele tem toda a certeza, ele tem toda a convicção, mas daí
quando ele vai dormir, ele perde um pouco da convicção, e daí ele vai elaborando, né, melhor a decisão dele. Por quê? Porque ela é confrontada com um não, ou com um mais devagar e etc. São técnicas, são estratégias, são táticas, né, que podem ser usadas. Então daí é muito difícil a gente pegar lá um procedimento e transportar para um outro caso, né? Então vocês já vão lembrar da discussão de como é que eu vou fazer ciência. Então você tem essa relatividade tamanha, se a gente tem que acompanhar o tempo, o momento daquele paciente. De fato é complicado. Mas também, por outro lado, isso não deveria, assim, abrir as portas para qualquer prática. Olha como Freud encerra esse trabalho. Ele diz assim: não é agradável nem para mim, nem para meus amigos e colegas monopolizar de tal modo o direito ao exercício de uma técnica médica. Mas diante dos perigos que acarreta o exercício previsível de uma psicanálise selvagem, tanto para os doentes quanto para a causa da psicanálise, não nos restava outro caminho. Na primavera de 1910, fundamos uma associação psicanalítica internacional, cujos membros os membros declaram a ela pertencer através da publicação de seus nomes. Olha só que importante, vejam por que eu insisto, né? Toda propaganda, anúncio de curso de formação, daí agora tem graduações, pós-graduações em psicanálise, grupos de estudo. Isso é muito legal. Cadê o nome da pessoa? Né? Isso. Não, mas são tempos de internet, a gente usa o boot, a gente faz perfis, eu tenho vergonha de usar meu nome. Então, o nome da pessoa, muito importante. Aqui, nesse espaço discursivo, a gente considera profundamente desleal aquela pessoa que, falo mal, ataco, etc., mas eu estou usando um pseudônimo do tipo o fantasma bobão, sabe? .com e etc. Publicação dos seus nomes. Para assim poder afastar a responsabilidade pelas atividades de todos aqueles que não fazem parte de nós e que chamam o seu procedimento médico de psicanálise. Pois, na verdade, esses analistas selvagens prejudicam mais a causa do que o doente individual, né? Do que aquele que foi, assim, passou por um tratamento mal conduzido, né? Esse é um tema que a gente vem levantando sistematicamente lá na USP. Quem tiver o interesse pode ver a conferência, os debates que fiz com a minha querida amiga Maria Lívia Moreto, do nosso laboratório, sobre iatrogênese na psicanálise. Né? O que é iatrogênese? Iatrogênese é um conceito que nasce na medicina e que diz respeito, assim, ao potencial de periculosidade, os efeitos colaterais indesejáveis, as coisas ruins que podem acontecer no exercício de todo e qualquer método de tratamento ou de investigação diagnóstica. Então, você pisou no hospital, tem um risco de iatrogênese, né? No exercício de qualquer método. Psicanálise não é exatamente um método da medicina, como era na época do Freud, mas o conceito permanece. Eu acho que ele tem que ser revisto, repensado à luz, né, da clínica e do lugar contemporâneo, né, da psicanálise na cultura. Então, é importante a gente conjecturar, ao menos, o que são os três efeitos iatrogênicos com os quais a gente deve se preocupar, e permanentemente, mesmo aqueles que dominam o método, que têm experiência, podem incorrer nisso, né? Por quê? Porque é o efeito do método, não é assim, da pessoa ou do paciente, é efeito do uso e reuso do método. O primeiro efeito iatrogênico é a negligência. Né? O que é a gente agir com negligência? A gente perceber um sintoma perigoso, a gente perceber a evolução de uma angústia, a gente, assim, menosprezar ameaças, né, que os pacientes fazem, às vezes contra si mesmo, contra outros,
né? É você não estar atento, né, para o fato de que as palavras ali têm um certo nível de responsabilidade, têm um certo nível de consequência, e você pode ser negligente com isso. Em geral, quanto mais assim a gente confia na técnica, né, na reprodução automática, impessoal, anônima, porque o que salva aqui é a técnica, podia sair eu, vem o outro, a gente substitui, porque o que funciona é a técnica, mais tendente a nos demitirmos da responsabilidade em relação aos efeitos de negligência. Negligência é falta de cuidado, né, é falta de atenção, é não olhar para o teu paciente toda vez, exame clínico, tá? Tudo bem? Como é que tá essa pessoa? O que eu posso escutar? O que eu posso observar aqui? Não seguir pistas, né? Ah, aqui tem uma repetição, tem uma indicação lá. Não, mas eu me acomodo, eu deixo a associação livre indo. Não se importar, por exemplo, isso a gente vê hoje contemporaneamente, com aquilo que não é propriamente objeto da análise, né? Então, sintomas orgânicos, tem que ir ao médico. Falta de cuidado consigo, acidente da doente, vai procurar um dentista. Atitudes erráticas com dinheiro, não, procure um conselheiro econômico, não se deixa ficar no cheque especial, não se coloque nessa posição de risco. Ou seja, não é só, né, escutar o inconsciente, remover sintomas, é cuidar do seu paciente, cuidar em todos os sentidos, né? Tá aí a Ilana Kaski com a gente, foi desenvolvendo essa intervenção, né, uma derivação da psicanálise chamada clínica do cuidado, né, que é o que você faz antes de tudo, é o mais básico, é a clínica geral, né, da psicanálise. A segunda forma de iatrogênese é a imprudência, né? E ela é uma forma assim mais incidente em quem assim não resolveu muito bem as suas exigências narcísicas, né? Ou então quem é muito jovem, quem está começando, né, a clinicar, assim, para ele é muito importante, ou para ela é muito importante dar certo, que o caso vá em frente, que ela acerte. Por quê? Porque ela precisa se instalar ali, precisa de garantia, de segurança, de que ela está fazendo a coisa certa. Ou então, fazer com que o paciente continue vindo para pagar as contas, porque aluguei o consultório. Isso a gente sabe, é assim mesmo, é difícil da gente se segurar e colocar, né, esses interesses que são do eu, do analista de fora, para poder, então, escutar o teu paciente com prudência. Iatrogênese é imprudência, né? Prudência, essa virtude grega, né? A Sofrósene, se não me engano, que traduziu-se por temperança, vamos olhar as coisas de dois pontos de vista primeiro, antes de qualquer coisa. Vamos analisar antes de fazer. Vamos escutar antes de dizer. Vamos colher evidências, fazer a história antes de julgar. Muito importante, né? Nossa cultura, ela se tornou uma negligente e imprudente. Eu vi o bait, né? O thumbnail. Já sei o que tá falando. Mete um comentário, vai a favor, vai contra. Prudência é assim, com calma, né? Sem reação, sabe? E a terceira forma de iatrogênese a gente chama de imperícia, né? E aí, tipo assim, tem muita variedade, tem uma estilística de como cada analista vai adaptar os conceitos, ao que o Freud chamava de a sua personalidade médica. É muito importante você encontrar, né? Muda aí a sua personalidade psicológica, a sua personalidade clínica. Chame como quiser hoje, mas é o seu jeito de fazer a coisa. Isto não deve se confundir com existe perícia. Perícia quer dizer fazer bem feito,
fazer com que os gregos chamavam assim de arete, né, com uma virtude, né, com o coração posto ali. Fazer bem também com agathos, que vai ficar bonito no fim, que vai ficar assim bacana, porque os efeitos também vão ser bem produzidos, né? Isso depende de perícia. Perícia é que você vai criando na tua escuta. Atenção significante, o tempo da intervenção, não arriscar demais, escolher aquela intervenção minimax, né? Que com o mínimo de intervenção você consegue o máximo de efeito transformativo. Isso é o quê? Você vai melhorando, você vai clinicando, você vai ficando melhor nisso, desde que você se dedique a essa procura de alguma excelência, né? E você entenda que há perícia naquilo que a gente faz, né? Você pode fazer melhor, você pode fazer de forma mais atenta, você pode fazer de forma conceitual, mais profunda, você pode fazer de forma diagnóstica, mais profunda, você pode fazer de forma mais com mais tato, você pode fazer com mais ciência, você pode fazer de forma assim a justificar melhor para si o que você está fazendo. Onde a gente desenvolve bastante essa excelência na supervisão, né? Eu divido o que eu estou fazendo e eu vou o quê? Ponderando. Isso aqui podia ter feito melhor, isso aqui eu não vi, eu pensei desse jeito, eu escutei daquele, eu me deixei levar por esse significante, eu achei importante isso e não aquilo. É muito complicado a clínica, é muito complicado. E a gente tem ali também a dificuldade da matéria. A gente tem uma coisa que poucos assim de saída, né, tem em mente, que eu vou forçar a mão, né, não são doenças, mas há doenças gravíssimas de natureza psicológica, há doenças incuráveis, há doenças que você fala, foi a um psicanalista e não adiantou. Pode ser que seja imperícia, pode ser que seja imprudência, pode ser que seja negligência, pode ser que não deu um match. Os dois são legais, mas não juntos. Mas pode ser também que o caso seja difícil, né? O caso seja difícil, você vai e aí acontece esse problema, né? É muito difícil, então eu não me cuido, então não levo adiante o meu desejo de melhorar, o meu desejo de reduzir meu sofrimento, né? Que é uma das características de casos graves e difíceis, né? Em geral, casos graves e difíceis, eles são aqueles que não conseguem nem mesmo perceber que eles podem ter ajuda, que eles precisam de ajuda, que eles tenham um problema mais sério, né? É o que em clínica geral a gente chama de crítica, né? A palavra crítica, essa grande tradição filosófica, ela tem uma palavra que designa o quê? A consciência que o paciente tem do seu sintoma, a consciência que ele tem da extensão do seu sintoma, a consciência que ele pode tratar esse sintoma. Muitas pessoas não têm isso e muitos analistas também não colaboram para que isso aconteça. Então, ótima pergunta, Reinaldo. Interpretação selvagem, espero ter falado disso lá no Freud e também aí no nosso momento contemporâneo, né? Para mais prudência, para mais cuidado e para mais perícia, clique aqui, Aqueronta Movebo, isso a canoa da interpretação não selvagem. Civilizada? O que seria? Não sei. Tchau, tchau.